Fala galera, beleza? Forte abraço para todos vocês, muitíssimo obrigado por estarem de volta aqui no meu canal. Aproveita daquela moral, já chega deixando seu like, entendeu? E você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Assim você poderá ser melhor informado toda vez que tiver uma novidade, toda vez que eu publicar novamente um comentário sem freio, você ficará sabendo. Também se quiser, me siga nas redes sociais, Twitter, Algarismo, Mauro Santana, tudo junto, e o Santana com 2 N's. O Instagram, a mesma coisa. Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. E o comentário sem freio traz como tema o seguinte fato. Você pode concordar ou não, mas os números confirmam. Gabriel Barbosa é o maior atacante do Flamengo pós Adriano Imperador. Adriano, que passou pelo Flamengo em sua grande passagem em 2009, 2010, né? Chegou a disputar, inclusive, a Copa Libertadores da América de 2010. Em 2009, não se pode falar nada desse atacante, né? Afinal de contas, o Adriano praticamente deu o Brasileirão para a torcida do Flamengo. Mas ele sai em 2010, ele tem uma outra passagem pelo Flamengo logo depois, mas ele não consegue se recondicionar fisicamente, e a verdade é que, lamentavelmente, acaba ficando pelo caminho. Aquele já era o ocaso, né, do Adriano Imperador, a sua grande, vamos dizer assim, tipo, a gente pode dizer que a sua grande temporada foi aquela temporada de 2009 pelo Rubro Negro, onde ele ajudou a conquistar também o título brasileiro de uma equipe que tinha outros grandes nomes, mas o Imperador, que foi artilheiro do Brasileirão naquela oportunidade com 19 gols, foi o grande expoente. A partir dali, Adriano está fora de discussão. A gente vai comparar o Adriano com outros grandes atacantes da história do Flamengo como um todo, em todos os quase 124 anos de história do Rubro Negro, começando por Zizinho, depois Dida, passando por Nunes. O Zico aí não tem como comparar mesmo. Mas, a partir do Adriano, a gente pode fazer uma comparação. Na atual década, de 2010 para cá, entre 2010 e 2019. Eu vou fazer a comparação com outros 3, que eu considero os 3 grandes jogadores que passaram por este período. Tivemos vários atacantes, mas esses eu acredito que foram os que mais se notabilizaram. Alguns dentro de campo, outros pela pompa e circunstância com que foram contratados, mais pelo alarde de sua contratação do que propriamente pelo que ele produziu em campo. Eu começo com Wagner Love, ele que foi contratado no início de 2010 para fazer a dupla de ataque dos sonhos com o Adriano. Quem não lembra do Império do Amor? Fato é que o Flamengo bateu na trave, né, no Campeonato Carioca, acabou perdendo o título para o Botafogo. O Botafogo conquistou os 2 turnos da competição. O Flamengo ainda teve a possibilidade de tirar a Taça Rio do Botafogo e forçar uma final, mas não foi feliz naquela oportunidade. Ninguém gosta de lembrar, né? Depois de sapecar o Botafogo 3 temporadas seguidas, o Flamengo acabou dando mole em 2010. Detalhe, o Flamengo venceu 2011. O Flamengo poderia ter sido pentacampeão naquela situação, né? Foi tricampeão em 2007, 2008, 2009. Venceu 2011, né, com o Ronaldinho Gaúcho, já fazendo parte do elenco rubro-negro, mas 2010 ficou pelo caminho. E o Wagner Love, depois que o Adriano Imperador sai, o Wagner Love ficou sendo aí aquele que seria o grande nome do Flamengo. Até teve uma passagem muito boa pelo rubro-negro na Libertadores, quando ele fez o gol da classificação diante do Corinthians. O Corinthians que perdeu com o gol do Adriano, 1-0 no Maracanã. Já sem o Adriano, o Flamengo foi até o Pacaembu e conseguiu arrancar aí foi derrotado, mas conseguiu arrancar um gol, né? Já estava perdendo por 2-0, o Wagner Love foi lá, fez o gol, e esse gol, com critério de gol qualificado, acabou classificando o Flamengo para as quartas de final da competição, feito que o Flamengo repete agora em 2019. Mas ele também fica há pouco tempo, se eu não me engano ele joga com o Corinthians, com o Palmeiras no Brasileirão, e logo depois mete o pé para fora também. Ele retorna em 2012 ao Flamengo e tem até uma boa passagem neste início, tanto que em 5 partidas ele é um dos poucos jogadores que conseguiram isso pelo Flamengo, fazer gol em 5 jogos consecutivos. Se não me engano, em 5 jogos ele marcou 6 gols. Então esse é o retrospecto do Wagner Love. Conforme eu já disse, com comparação com o Wagner Love, o Gabigol já fez mais do que ele.
nas 2 passagens que o Wagner Love teve pelo Flamengo. Né, inclusive com relação à conquista de título, né? Pelo menos o Gabigol já tem um estadual. Ah, mas isso não interessa. Já tem um estadual, ele foi artilheiro do estadual, inclusive. E com relação à situação que faz a equipe do Flamengo, né, nesta circunstância, ele também conseguiu uma boa vantagem, se eu não me engano, no que diz respeito a jogos consecutivos. Ele fez 7 gols em 6 jogos consecutivos pelo Flamengo, superando inclusive a marca do próprio Wagner Love. Vamos para o segundo atacante que eu separei. Hernani Brocador, este o grande xodó da torcida, até hoje tem viúva do Hernani, tem torcedor que gostaria da contratação dele de volta pelo Flamengo, tem gente que não se conforma que o Hernani deixou o Flamengo naquela oportunidade, ele que chegou em 2012, depois, se eu não me engano, o Mojimirim ele foi vice-artilheiro, só perdeu para o Neymar, perdeu para quem? Perdeu para o Neymar, a artilharia no Campeonato Paulista, e logo depois dessa boa campanha, inclusive, que o Mojimirim fez, chegou às fases de mata-mata do Paulistão, ele se notabilizando, o Flamengo foi lá, o Flamengo não tinha dinheiro, chegou nesses clubes pequenos de São Paulo e trouxe uma porrada de jogador, eu lembro que trouxe ele, na época, trouxe o Paulinho, o Val, o Diego Silva, né, que o Flamengo trouxe também, e aí o Paulinho, que acabou, infelizmente, não mantendo essa coisa, essa performance, mas deu uma vingada em 2013 e ele jogou pra caramba, né? Depois só quis saber de bagunça e, lamentavelmente, deixou essa boa atuação dele pelo caminho, essa boa visão, né? Essa boa imagem que a torcida do Flamengo tinha dele, ele acabou deixando pelo caminho. E o Hernani, esse sim, aproveitou. Se eu não me engano, na primeira passagem dele, ele fez 12 ou 14 partidas e marcou apenas 3 gols. Ou foi o contrário, 13 jogos e 4 gols pelo Flamengo. Né? Não se ouviu muito bem em 2012, teve poucas oportunidades. Em 2013, o curioso é que o Flamengo contrata o Marcelo Moreno, que havia feito boas partidas, Campeonato Brasileiro e tal, e aí o Flamengo vai lá e pega o jogador, né? Ele que é braso-boliviano, né? Ele que é brasileiro, né, mas também tem cidadania boliviana e joga pela seleção boliviana de futebol. Ele não foi mal pelo Flamengo, marcou alguns gols importantes, o Marcelo Moreno, mas acabou engolido pelo Hernani Brocador. O Hernani conseguiu chegar também a essa situação do Wagner Love, fez 5 gols em 6 jogos pelo Flamengo, então mantendo uma excelente sequência positiva. E foi o artilheiro do Brasil em 2013, fazendo 36 gols, ainda teve 6 assistências em 58 partidas disputadas pelo rubro-negro naquela oportunidade. Então, são números incontestáveis, né? Artilheiro do Brasil, 36 gols, né, em 58 partidas, né, o que dá a ele uma média naquele ano, né, de mais de 0,6 por jogo, o que é muito bom. E ajudou o Flamengo a conquistar uma Copa do Brasil, competição nacional. A última competição nacional ganha pelo rubro-negro, né? Já vão lá, lamentavelmente, 6 anos. Espero que o Flamengo consiga sair do jejum com o Brasileirão de 2019. Realmente são números muito bons. Mas já em 2014 ele cai muito de produção, né? Ele disputa poucas partidas, se eu não me engano faz um número reduzido de gols. Fato é que ele chega aos 45 gols em 89, 87 jogos ao todo pelo Flamengo, antes de ser negociado pelo rubro-negro com o Al-Ali, né? O Al-Ali ou Al-Nasser, da Arábia Saudita, que deu uma pernada no Flamengo e depois se ferrou na FIFA, a Corte Arbitral do Esporte mandou pagar. Ele não quis pagar 7 milhões, depois teve que pagar 20. Né? No final das contas, acabou sendo um bom negócio, né, para o Flamengo. Mas o Hernani encerrou, portanto, a sua participação com uma média pouco maior de meio gol por jogo. É uma boa média, mas abaixo do Gabigol. Vamos então aos números do Gabigol pelo Flamengo. Né? Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Além de ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele é o artilheiro do Flamengo na temporada. Tem 22 gols em 33 partidas. Um jogador que foi também, brigou pela artilharia no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, conquistou já o estadual, ajudou o Flamengo a chegar em sua melhor campanha
numa Copa Libertadores desde 2010, né? E antes de 2010, o Flamengo só havia chegado às quartas de final da Libertadores em 1993, quando foi eliminado pelo São Paulo, empate em 2-2 no Rio de Janeiro e derrota por 2-0, atuando no Morumbi, o São Paulo, que terminou como campeão da competição, né? O Flamengo foi eliminado pelo campeão. Então, daí a gente vê a força dos números do Gabriel Barbosa, né? Ele que no ano passado, pelo Santos, ele teve 52 ou 53 jogos e marcou 27 gols, que já seria muito, né? Foi artilheiro da Copa do Brasil e artilheiro do Brasileirão, né? E já tendo uma performance muito parecida em número de gols, mas com uma média melhor, inclusive, que a que teve no Santos no ano passado. É claro, nenhum desses jogadores teve o time que o Gabigol tem hoje, né, colaborando para ele. E aí eu entro em uma outra comparação, né? Essa muito mais midiática do que propriamente dentro de campo. Paulo Guerreiro, contratado com grande status, autor do título mundial, né, autor do gol do título mundial do Corinthians em 2012, diante do Chelsea, chegou com pompa e circunstância em 2015, salário elevadíssimo, e o jogador chegou para ser musiquinha de funk e tal, até do falecido rapper, né? Ele que veio a falecer, mas chegou para ser o cara, não foi. Em 113 partidas, ele marcou 45 gols pelo Flamengo, né? Uma média de 1,33, né? 0,35 por jogo, perdão. Ou seja, uma média muito baixa. Foi artilheiro no Campeonato Estadual de 2017, conquistado pelo Flamengo. Ou seja, conquistou um título estadual, né? Mas ele ficou 3 anos, né? É muita coisa. E se a gente for levar em consideração os 3 anos, aí a média dele fica pior ainda, porque em 2015, quando ele chega no Flamengo, ele se machuca, fica fora de várias partidas, quando volta sem ritmo. A verdade é que em 2015 e 2016 ele não se ouve bem, né? 2017 foi a melhor campanha dele. Ele fez 20 gols na temporada inteira. Lógico que ele não chegou até o final da temporada, porque houve um escândalo de doping, ele que foi pego no positivo, quando defendia a seleção peruana e desfalcou o Flamengo na reta final daquela temporada. Ele poderia ter feito mais gols. Mas a verdade é que ele fez 20 gols até setembro de 2017. Gabigol já tem 22 em agosto, ou seja, em termos percentuais, ele tem mais gols, inclusive, que o Guerreiro. Inclusive tendo feito mais jogos que o Guerreiro. Então, não dá para comparar o Gabigol com o Guerreiro. Por todas essas circunstâncias, na minha opinião, Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o maior atacante da era pós-Adriano. Lógico, nesse exato momento, o contrato dele vai até o fim do ano, vai até dezembro. Flamengo ainda está discutindo se vale a pena. Eu acho que vale muito a pena, né, a contratação dele em definitivo. Acho que o Flamengo tem que fazer um esforço. Os caras querem 18 milhões. Eu tenho a informação de que se o Flamengo chegar com 13 milhões de euros, eles negociam, né? Botar os jogadores aí nessa composição, nessa negociação. Lincoln, por exemplo. Agora, por falar no Lincoln, né? O Flamengo não consegue emplacar esse jogador. Por isso, inclusive, em outro vídeo, eu já deixei bem claro de que o Flamengo precisa contratar um centroavante. O Flamengo está muito dependente de Gabriel Barbosa. Quando ele não joga pelo Flamengo, o Flamengo carece deste jogador de ser uma referência de ataque. Então, o Flamengo precisa contratar um centroavante. E precisa também manter o Gabigol, né? Infelizmente, a informação que eu tenho é que hoje o Flamengo não faria esforço para contratá-lo em definitivo. Eu acho um erro do atual elenco. Gabriel Barbosa é o jogador que melhor encarna a mística rubro-negra. É o jogador que tem um perfil, pelo menos mais aproximado daquele perfil que o torcedor quer. Aquele que, do elenco, é o mais identificado com o torcedor. E mais, eu converso com vários amigos que torcem para outros clubes. Tem amigo meu, por exemplo, que o filho é fã do Gabigol. E torce para o rival. É torcedor de Botafogo, é torcedor de Vasco, torcedor do Fluminense. Mas ele assiste jogo do Flamengo por causa do Gabigol. E isso a gente não pode perder. Esse fenômeno também era observado lá em São Paulo. Ele, jogando pelo Santos, tinha torcedor do Palmeiras, tem vídeo disso. Garotinho, torcedor do Palmeiras, mascote do Palmeiras, pedindo autógrafo do Gabigol e pedindo para tirar selfie com o Gabigol. A gente não pode perder este jogador, porque ele tem carisma, além de ter futebol, que ele bota dentro de campo. Então,
Esta é a minha opinião. Você pode deixar, inclusive, a sua observação aqui no comentário, pode comentar à vontade, né? Se você não concorda, você pode deixar a sua declaração no comentário. Se faltou algum outro jogador nesse período, se você quiser, Val Baiano, sei lá, né? Se você acredita que algum outro jogador pode ser colocado nessa comparação, também pode deixar sua sugestão no comentário. Se você gostou, deixa o seu like, que é muito importante, tá? Se você não gostou, também pode deixar o seu like, não tem problema nenhum. Não esqueça de se inscrever no canal e assinalar o sininho de notificação, tá? E fica ligado, porque toda semana tem um tema diferente sendo abordado no Comentário Sem Freio. Aqui não tem mimimi, não tem passagem de mão na cabeça e aqui a gente não fica em cima do muro. Valeu? Forte abraço e agora mete o pé que eu vou embora.